Olá, começa agora o programa Super Conversa, aqui da nossa rede Super de televisão. Eu sou Lincoln Portela e estou acompanhado da advogada e mestre em Direito, doutora Alê Portela. E claro, é sempre um prazer muito grande ter você conosco. Hoje falaremos sobre cristianismo e inteligência artificial. E para participar do debate, convidamos o teólogo Domingos Júnior. Muito obrigado, pastor Dominguinhos. É isso mesmo, Lincoln. Carinhosamente conhecido. Que bom que ele começou o programa assim, porque eu não sei chamar o Domingos de Domingos, só de pastor Dominguinhos. Mas é muito satisfatório estarmos aqui juntos, né? Um programa de boa audiência, né? E glórias a Deus por essa oportunidade. Nós vamos falar hoje de um assunto que está trazendo muita euforia no meio das pessoas, né? Principalmente no meio evangélico, sobre inteligência artificial, né? E o cristianismo. Que bom, Alê. E você usa muito inteligência artificial? Que bom ter você aqui mais uma vez conosco, né? Dirigindo o programa. Muito bom estar aqui, pastor Dominguinhos, seja muito bem-vindo. É um alvoroço sempre falar de inteligência artificial, porque os jovens sabem muito, nós da outra geração sabemos poucos e tentamos nadar nesse oceano aí entre metaversos, inteligência artificial e tecnologia. Isso é sempre muito desafiador, também instigante para nós. E quando nós estávamos conversando, nós estávamos falando um pouco sobre as igrejas, o metaverso. Acho que a pandemia ela veio para conscientizar as pessoas que nós precisamos, sim, nesse mundo pós-moderno, de viver mais com tecnologia. Queria saber como que é a sua visão, como que você vê hoje a inteligência artificial entrando no nosso dia a dia? Olha, em questão de tecnologia, isso é uma bênção. Vai adiantar muito para nós, porque a gente não pode ficar para trás. A gente precisa acompanhar a evolução do mundo. E o momento que nós estamos vivendo depois da pandemia foi uma questão de sobrevivência. E agora só vai sobreviver os fortes e aqueles que estão andando junto com a tecnologia. E dentro das igrejas isso é de suma importância, porque a igreja está renovando, está entrando gente nova, e as pessoas novas que estão entrando na faixa de 30 anos para baixo vivem com a tecnologia na mão, de manhã, de tarde e de noite. E se nós vivemos no meio arcaico ainda da igreja, do cristianismo, muitas igrejas vão ficar para trás. A inteligência artificial é um campo da ciência, da computação, que se concentra no desenvolvimento de sistemas e algoritmos capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. Agora eu quero colocar para você, meu pastor Domingos, e também para a Lê, houve muita tensão no meio cristão depois da questão estou colocando muito mas depois do grande desafio aqui da pandemia que nós tivemos. E o pastor Google foi muito visitado. E nós temos, eu costumo usar 3 frases, porque eu penso que a igreja é eclética, ela é difusa, mas as denominações, muitas delas são confusas. Eclética, difusa e confusa. Né? O confuso por causa dos homens. Né? Inteligência humana. E, por certo, algumas pessoas estão dizendo assim, mas e agora? Como é que fica a igreja natural? Isso aí é coisa do anticristo, isso é coisa de Satangos e por aí vai, né? Então... Ô Lincoln, é uma questão assim, bem clara de resolver, porque nós estamos vivendo no mundo da tecnologia. As igrejas, a religião em si, ela precisa se ligar para poder saber que há uma nova geração chegando. E essa geração que está chegando, elas nasceram, com um computador na mão, com um celular na mão. O Google, o Dr. Google, o pastor Google é o maior exemplo da inteligência artificial. Ali, qualquer coisa que você precisar, você vai lá no Dr. Google, no pastor Google, no cozinheiro Google, que ele te dá a resposta no ponto da língua. Tem alguns pastores Googles que são meio complicados, né? A gente fica vendo memes evangélicos, pelo amor de Deus. Eu já vi até a unção do Pica-Pau. Mó barato, meu Deus do céu. Essa ali. Então, assim, Lincoln,
E tudo é falta de conhecimento. Eu estou falando do lado evangélico, porque eu sou pastor. Muitos pastores estão atrasados em relação à tecnologia. E a gente precisa inserir a tecnologia dentro das igrejas, porque a gente está lidando com pessoas novas, com pessoas que foram criadas dentro do Google, dentro da Netflix. Você está pregando lá, Lincoln, e lá no altar, e ao mesmo tempo a ovelha sua, lá o membro da igreja, está vendo lá a sua pregação. Você está falando a verdade, Você está falando a verdade, mentira. Ou se você copiou de alguém, né? Ou copiou de alguém. Falar assim, ó, em questão de segundo, ele já sabe a sua pregação todinha. Então, assim, nós precisamos, nós do cristianismo, adeptos ao cristianismo e que somos pastores, nós precisamos adaptar a nossa igreja, os nossos membros, a essa tecnologia. Porque cada dia está aparecendo coisas novas, Lincoln. Ok, Ale, parece que você quer complementar alguma coisa aí. É porque eu acho que essa discussão, quando a gente traz a questão da inteligência artificial, que para mim, ao meu ver aqui de leiga, você, Lincoln, falou muito bem sobre o conceito, seria uma maneira inteligente, né, de usar a tecnologia para soluções cotidianas. Então, usar a máquina, a tecnologia para poder trazer soluções cotidianas. E dentro, não somente das igrejas, mas dentro dos hospitais, das escolas, principalmente da parte de educação, da família, a inteligência artificial entrou. E eu gosto muito de usar um binômio, pastor, que é conscientização e responsabilidade. Eu acho que isso entra também para o membro da igreja. Conscientização para você ter consciência daquilo que você está buscando, consciência de onde você está, qual é a fonte que você está bebendo, e responsabilidade, que nós podemos chamar de responsabilidade espiritual. Eu acho que não há modernidade, não há tecnologia que substitua tanto a consciência de cada um e quanto a responsabilidade espiritual que tanto o pastor, mas principalmente os membros devem carregar. Porque quando a gente vai fazer uma busca, nós temos aqui instrumentos à disposição. Nós temos aqui uma biblioteca no celular na mão, uma biblioteca à disposição e muitas vezes nós não sabemos como buscar, aonde buscar. E tem sim lugares sérios, tem sim profissionais sérios, igrejas sérias, pastores sérios que têm feito um trabalho maravilhoso em rede mundial. Então, eu acredito que falar em inteligência artificial dentro da igreja é como se falar em educação. Não tem como você buscar sozinho. Então, tem que ser um trabalho feito em conjunto. E uma coisa interessante, Ale, é que a igreja hoje, não sei se é felizmente ou infelizmente, a maioria das pessoas querem frequentar uma igreja que tem um bom visual, que tem um conforto, que tenha uma boa iluminação, um bom som. E isso, Lincoln, se uma igreja tiver... Sem perder, claro, é isso que eu vou chegar. Espiritual, a vida espiritual. Isso é fundamental. Eu vou chegar. Ali, no Ministério de Louvor, você pode usar a inteligência artificial com as músicas, colocando para poder tocar, não cantar, mas pelo menos o fundo para os levitas ali, tá? A iluminação, a segurança da igreja, tudo pode colocar na inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela começou na década de 40 para cá, Lincoln, e como nós estávamos falando, a primeira empresa que usou a inteligência artificial foi a IBM, que fez o computador lá, o Deep Blue, que foi a primeira vez que jogou xadrez com um ser humano e ganhou. Então, da década de 40 para cá, o mundo sempre está inovando tecnologia. E eles falam, Lincoln, que até 2075, 2080, 90% do mundo vai ser controlado pela inteligência artificial. Agora, para por aí. Para por aí, porque a gente vai entrar no assunto sério. Isso aí você vai continuar. Certo. Falar em IBM, o meu irmão, Vanderlan Portela, juntamente com Eduardo Azeredo, que foi governador de Minas Gerais, senador, foram os primeiros analistas de sistemas do computador da IBM. Onde gigantesco. Exatamente, era ali na Avenida Amazonas. Pegava 5 andares, na Avenida Afonso Pena. Pegava 5 andares ali, era um negócio bravo, né? Hoje, olha, eu quero recomendar, olha, recomendo a você, é claro que você tem que filtrar, né, o jogo da imitação. Agora, não entre na informação antes. Se você tem Netflix, procure saber aí o jogo da imitação. É muito importante para você saber de onde essas coisas começaram e outras coisas mais também. Assista, mas não veja primeiro. Que você fala de um filme, o cara vai lá, já viu a sinopse do filme, acaba sabendo tudo, né? Então, deve ficar atento aí. Ale, vamos lá, a gente está falando de inteligência artificial, ele está falando ali sobre essas coisas, já falou sobre a primeira, os chatbots.
Pois é, acho que existe o chatbot, que é uma ferramenta hoje empresarial. Não. Qualquer empresa, banco, inclusive a igreja pode criar também, por que não? Já muitas igrejas já têm. Já criam um chatbot ali para poder fazer esses atendimentos, mas eu acredito que tem algo que, para mim, ele é mais complexo que o chatbot, veio agora como evolução, que é o ChatGPT, né, pastor? Isso. Hoje em dia, se a gente quer escrever uma pregação, escrever uma mensagem, a gente pode colocar lá no ChatGPT. E eu queria compartilhar uma experiência que eu vivi recentemente, em que eu fui preparar uma palestra sobre doutrinação ideológica nas escolas. E aí eu fui lá no ChatGPT. A gente sou uma boa usuária não só de ChatGPT, mas de todas as inteligências artificiais. É uma empresa americana, né? E aí eu fui escrever, fui falar assim, gente, vou ver o que o ChatGPT fala sobre questões ideológicas. E perguntei. Falei assim, escreva um texto porque o segredo é o que você pergunta. É verdade. Então não adianta, tem que saber o que perguntar. Escreva um texto sobre doutrinação ideológica nas escolas. O ChatGPT, desculpa falar assim dessa forma tão descontraída, pessoal, mas lavou minha cara. Eles entraram num texto completamente ideológico, de um viés totalmente diferente, um viés de esquerda, para poder me responder que não existia doutrinação ideológica nas escolas e que isso era um ramo que não deveria ser falado e tal. E assim, como isso pode ser também... GTP é mentiroso. Influenciador por mal, né? Podemos dizer assim. A partir do momento porque que você quem alimentou ele alimentou. Alguém alimentou. Então, por trás da tecnologia, sempre tem um ser humano. Então, a gente atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E atrás da máquina há um grande homem. Há um grande perturbador. Pode haver um grande perturbador de Israel. Como é que um pastor filtra isso? Como um membro da igreja filtra isso e não tem aquilo como verdade absoluta? E depois eu quero lembrar dos Jetsons também. Tá, o Lincoln, isso é um perigo agora nessa área aí, porque quando você entra na parte teológica de religião, sempre haverá uma controvérsia. Igual a Lê falou sobre ela buscou uma informação e falou completamente diferente. E muitas vezes as igrejas, pastores estão deixando a desejar em questão de seminários. Você vê hoje que a maioria dos seminários das instituições religiosas sumiram, não tem mais seminário. Por causa de quê? A facilidade que você tem através da inteligência artificial buscar pregações, conhecimentos, de tudo que você quer. Mas nunca será o que um seminário teológico nunca. De fato é. Você estuda, por exemplo, teologia 4 anos, faz mestrado, doutorado, você passa às vezes estudando teologia 8, 10 anos e nunca para de estudar. E nunca para de estudar. Continua o exercício do ministério. Porque sempre está aparecendo coisas novas. Mas o que acontece quando traz para dentro da igreja? É uma questão que, se não houver uma informação bem básica do pastor para os membros, acaba os membros se perdendo ali. Cada um busca lá no Dr. Google sobre predestinação, sobre inferno, sobre céu. Ali são diversos temas ali que, se você não tiver uma direção certa, um caminho certo, acaba você tendo uma salada de fruto dentro da igreja. Okay, o pastor precisa estudar, o padre, né, no caso, o líder religioso. O líder religioso. Ale. O mais importante é que a gente precisa de viver a palavra, né, pastor? E saber compartilhar as nossas experiências de acordo com o ensinamento bíblico. Acho que isso é o mais importante. E isso uma máquina não pode falar, porque uma máquina não teve experiência com Deus. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente pode discutir. E a igreja não pode perder a capacidade de dialogar com o membro. De estudar a escola bíblica dominical, que é de suma importância. Exatamente. A presença na igreja. A presença na igreja. Fundamental. É fundamental. Talvez algumas pessoas estão dizendo assim, não preciso da igreja. Bom, então Jesus está errado. Ele fundou a igreja. Mas a igreja não quer dizer ali um local... Sim, é um local onde as pessoas estão. Eclésia, você sai da sua casa e vai para fora. Então, você sai da sua casa, vai para, no nosso caso, a igreja. No caso da igreja primitiva, eles se reuniam em casas.
porque não existia templos, mas se reuniam, não perdiam a comunhão, apesar das encrencas que nós vemos nas igrejas primitivas. Eu acho hoje um negócio sensacional o pastor falar assim, eu queria ser igreja primitiva. Meu Deus, cheio de problema, o cara não está aguentando a igreja dele hoje, vai querer ser igreja primitiva, com a questão religiosa contra, a questão romana contra, a questão filosófica grega contra, meu Deus do céu. Vamos ver um dia de cada vez, a igreja tranquila. E uma coisa interessante, Ale e Lincoln, é sobre a Bíblia. A inteligência artificial, ela, pelo aplicativo da Bíblia, que a Bíblia, nesse aplicativo que nós temos no nosso celular sobre a Bíblia, por causa desse aplicativo, a inteligência artificial conseguiu, Lincoln, traduzir vários idiomas da Bíblia, por causa desse aplicativo. E ele agora estão com... Agora a gente precisa... Como a gente confere isso? Aquilo que a Lê falou. Né? Ela pede uma coisa, vem outra. Como é que você vai filtrar isso? Examinar tudo, retende o que é bom. Como é que você vai filtrar isso? Qual é o filtro que nós temos se essa tradução é realmente correta? Lincoln, a primeira coisa, a gente precisa ter comunhão com Deus. Ter uma vida de comunhão. Porque, Lincoln, a gente poder ir no Google e procurar saber sobre essas informações é fácil. A gente adquire conhecimento, mas não adquire entendimento das Escrituras Sagradas. A inteligência artificial, ela vai ser bênção para a igreja, para usar no telefone quando alguém liga para poder pegar informação, para abrir uma porta da igreja, para ligar o som, para fazer iluminação, para poder ligar o ar-condicionado, mexer na... Há limitações. Há limitações. Mas no púlpito ali, a inteligência artificial não pode estar. E muitas vezes quem leva a inteligência artificial para o púlpito é o próprio pastor, porque muitas vezes não programa uma mensagem dele. Ele vai lá no Google lá e acaba tudo ficando inteligência artificial. Tudo bem. Ale, vamos tratar da questão da igreja metaverso? A gente estava conversando isso no início do programa e você questionou essa questão, perguntou. Logo após o período de pandemia, veio uma discussão grande nas redes sociais, no meio da internet, né, na mídia, sobre o metaverso. E nós estávamos falando exatamente disso. Eu queria saber, pastor Domingos, na sua opinião, qual que é o papel da igreja no metaverso? Você acha que a igreja tem espaço para estar lá? Precisa ter espaço, porque todas as empresas de tecnologia estão procurando espaço. São lotes que estão sendo vendidos para poder cada empresa ter o seu papel dentro do metaverso. E a igreja precisa estar. Empresas de automóveis, de peças, elas têm já dentro da inteligência artificial que você entra lá, Lincoln, como seu avatar, você vai lá dentro daquela lojinha, para o seu carro, desce, compra a peça que você quer, passa o seu cartão de crédito e depois de 2, 3 dias está dentro na porta da sua casa. E você usou o metaverso, uma inteligência artificial no mundo fictício com o seu avatar lá para poder fazer a compra. E a igreja tem isso, mas isso é um perigo porque muitas pessoas vão ficar dentro de casa, entra lá no seu computador e fala assim, eu vou lá na igreja. Abre o computador e vai lá e acaba isso se transformando em uma coisa mecânica. Então vamos conversar sobre o caso das pessoas que não tiveram condições de estudarem sobre TI, que não trabalharam com isso, que às vezes são mais velhas, às vezes isso não chegou no interior. Vamos falar uma coisa, o que é o metaverso e o que é o avatar, para quem não sabe o que é isso. Né, Ale? Bom, então vamos falar aqui de uma forma muito leiga, né? O metaverso é a perspectiva da criação de um mundo virtual com uma economia própria, com o seu desenvolvimento próprio e desenvolvimento através de um planejamento de construção de cidades, conceito de bairros. Tem pessoas que compram esses lotes dentro, Lincoln, e vende. Eu estou vendendo meu lote aqui por 600 mil. Você vai lá, compra e faz o seu prédio lá e coloca a sua empresa lá. Em que os padrões de consumo são virtuais, os padrões de relacionamento são todos virtuais, em que seja possível você trabalhar neste mundo sem sair de casa. E aí é necessária a criação de um avatar, falando aqui de uma maneira leiga, um bonequinho. Você cria o seu próprio bonequinho e para o pessoal da geração um pouco antes aqui de mim, que está acostumado a jogar aquele joguinho, um joguinho chamado The Sims, é a criação da cidade, uma perspectiva real, funcionando com banco, a gente já vê um banco digital, moeda própria. E aí o metaverso ele vem para trazer essa perspectiva. Hoje ele existe,
mas o funcionamento dele ainda não é pleno, ele ainda não meio ganhou. Caro ainda, né? O uso dele está muito caro porque são partes que as pessoas que têm o domínio nas redes próprias, nas redes sociais, vendem caro. E para empresas exclusivas, para ela poder pegar um tipo de cliente exclusivo. Não é para todo mundo. Isso não... As pessoas não incorrem num risco de se isolarem, de buscarem a solidão. Não é a solitude, é a solidão mesmo, de se isolarem, de se tornarem antissociais. Qual o risco disso? Ô Lincoln, eu acho que está caminhando para isso. É para isso, porque eu vejo assim, não tem nada contra quem gosta de criar cachorro, mas muitas pessoas falam, eu prefiro ter um animalzinho de estimação do que um filho. Então, assim, até a nossa conduta de vida está nos levando para poder a solidão, a gente se tornar isolado. Individualistas? Individualistas. E se a gente não souber usar essa inteligência artificial, Lincoln, a gente acaba sendo próprio senhor da nossa vida, dono do nosso nariz. Eu não vou precisar de você, não vou precisar da lei. Se eu precisar de alguma coisa de você, eu entro lá no metaverso, entro em contato com você, converso com você em computador, você me responde, você não vê minha cara, eu não vejo sua cara e está finalizado. Dá menos problema? Já está acontecendo, né? Ontem eu fiz até essa reclamação com meu marido, nós estávamos pagando um estacionamento e aí eu fui, boa noite para a pessoa tal, e a atendente estava no celular, assim ela ficou, pegou o cartão, que ela estava mexendo, estava entretida no celular, pegou o cartão, efetuou o pagamento ali, não olhou para a gente e tal, e entregou, como se fosse realmente uma máquina, porque ela estava envolvida em outra... Robotizada. Ela estava robotizada. Aí o Wellington falou uma coisa interessante, ele falou assim, engraçado, hoje em dia as pessoas vivem no mundo virtual, no mundo físico elas hibernam, parece que elas estão vivendo literalmente no automático. E você falando também, pastor Dominguinho, sobre o cachorrinho, que também eu adoro, gosto muito de animais, mas eu gosto de pessoas e a gente não pode desistir disso, né? Do nosso relacionamento com pessoas, que somos imagem e semelhança do nosso Criador e que nós precisamos disso, de conseguir entender que a tecnologia ela vem para beneficiar, ela vem para o bem, quando a gente sabe usar e não desistir desse contato. Em questão a inteligência artificial dentro da igreja, no momento, está sendo bastante perigoso, porque nós temos dois tipos de... Então, nós estamos aqui entre o bem e o mal. Nós temos dois tipos de pessoas dentro da igreja, os que conhecem tecnologia e os que estão assustados com a tecnologia. Então, Link, eu acho que daqui a uns 20 anos, que a igreja vai se adaptar mesmo à inteligência artificial por causa de pessoas novas. Nós, assim, que somos da geração passada, né, a gente fica... eu lembro... eu espero que Maranata aconteça. Maranata aconteça antes, né? Mas, assim, nós estamos indo para uma situação bem difícil em relação à vida espiritual, em relação ao metaverso e à inteligência artificial. É para a gente se tornar robô mesmo. Vou falar nisso, ali, vamos fazer um bate-bola aqui, nesse final desses 4, 5 minutos. Nós já estamos vendo a inteligência artificial sendo colocada nos robôs. E estamos vendo também peles sendo criadas nesses robôs. Ou seja, eu criei um ser... inteira, com todas as características humanas por fora, não é? E de repente você está conversando com uma pessoa, lá chega um robô lá na sua igreja daqui a 20 anos, fala assim, eu quero ser membro da sua igreja aqui, e já chega, já conhece a igreja toda, já sabe o que é, o que tem, o que não é. Sabe mais do que o pastor. Meu Deus do céu, sabe que a gente vai correr, pastor aí que vive aí a vida inteira aí, e de repente tem um pastor que surge dizendo que Deus é de uma outra forma, e ele é aqui um pastor, ele tem as mensagens, as pessoas se encantam, vai ter um pastor robotizado, hein? Robô mesmo, literalmente, né, Ale? A Bíblia já diz que no fim o amor de muitos esfriarão, né? Esfriará. Então, assim, trazer um robô, imagina daqui a 20 anos a gente discutindo se a igreja vai ter que fazer ou não casamento entre um membro da igreja e um robô. É verdade. E um cyber-humano, assim, dessa forma. E a Bíblia fala de 3 perspectivas bem claras da volta de Jesus. O amor de muitos se esfriará, o tempo será remido e a ciência se multiplicará. E está se multiplicando. E está se multiplicando. Então, Lincoln, a inteligência artificial nos Estados Unidos, esses aplicativos de chamada de carros, né, de táxi,
Chega lá, o carro lá, assim, o motorista, e eles já estão preparando pilotos de avião. Não tem mais piloto de avião, eles já estão preparando. Não, eles já estão preparando. O Lincoln, essas empresas de entregar comida, não vai ter mais ser humano. Vai vir por drone, que vai colocar o GPS nele, vai descer lá, você compra pelo metaverso, você compra, digita o endereço da sua casa, vem o drone, para em cima da sua casa, nem precisa bater campainha, já entra lá no seu terreiro, lá, já entrega lá, já está pago e vai embora. Ale, estamos quase terminando. Como é que nós podemos concluir essas coisas todas aí, chatbots de GPD, né? Como é que GPT. É o nome? GPT. Só o finalzinho. Então, como é que a gente pode elaborar isso aí? Ô Lincoln, Um minuto. A gente precisa estudar e ter bastante cautela naquilo que a gente está entrando, porque é uma ferramenta que vai ser uma bênção sim. A inteligência de homem é um dom de Deus, mas a gente precisa saber até onde usar para não trazer problemas futuros para a nossa vida em relacionamento. Ale? Nada substitui o poder da palavra, né? Nada substitui a gente ter ali os nossos estudos e o nosso momento de comunhão com Deus. Então, muito obrigada, pastor Dominguinhos, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Lincoln, pelas contribuições. Deixa eu pegar só uma... Você tem aí 30 segundos para responder. Você passou uns dias em Harvard para ver alguma coisa sobre isso. Quantos dias você passou lá? Foram 15 a 20 dias passamos lá. Deve ter visto muita coisa. Muita coisa. E assim, ô Lincoln, dá vontade de morar, de aprender mais coisas, porque está vindo muita coisa boa. E na medicina, no transporte, na educação, vai ser coisa assim fabulosa, mas a gente precisa ter cuidado. Pronto, você falou muito bem. Tem muita coisa, examinar e tudo. Ô Lincoln... Entende o que é bom. 30 segundos. A infelicidade disso tudo, que a mão de obra humana vai desaparecer. E muitos já não estão querendo trabalhar mais. Muito bem. Obrigado, pastor Dominguinhos. Obrigado, Ale Portela. Muito obrigado a você que também participou do nosso programa Super Conversa. Querendo Deus, nós estaremos aqui na próxima semana. Um detalhe, dê um likezinho seu lá, que é muito importante. Abraço.